5 séculos atrás, muito antes de existir conselho de namoro na internet, muito antes de podcasts sobre relacionamento e gurus de sedução, um diplomata florentino caiu em desgraça e foi jogado no exílio como se fosse um fracasso esquecido pela história. Nicolau Maquiavel estava quebrado, desempregado, humilhado, e mesmo assim, em vez de se afundar em amargura, ele fez uma coisa que quase ninguém tem coragem de fazer quando perde tudo. Ele pegou uma caneta e escreveu. E o que ele escreveu foi tão disruptivo, tão desconfortável, tão psicologicamente brutal, que a Igreja Católica tentou silenciar. E governantes pela Europa juraram que jamais falariam o nome dele em voz alta, não porque ele incentivava o mal, mas porque ele expunha o mal. Ele arrancava o disfarce. Ele forçava a humanidade a encarar motivações que a gente prefere esconder atrás de romance, moralidade e virtude. Por 500 anos repetiram a mesma acusação. Maquiavel era manipulador, imoral, perigoso. Mas a verdade é que pouquíssimas pessoas realmente leram o que ele escreveu. E menos ainda entenderam. Porque a obra dele nunca foi só sobre reis, guerras ou intrigas políticas. Era sobre gente, sobre padrões invisíveis que governam lealdade, desejo, traição, apego e o que acontece quando o cenário muda. E hoje uma pergunta ecoa mais alto do que nunca. O que Maquiavel realmente entendeu sobre mulheres, relacionamentos e natureza humana que a gente ainda se recusa a admitir? Esse vídeo não é mais um rant cínico sobre o mundo moderno. Não é reclamação, não é ideologia e não é arma. É uma exploração. Uma viagem pelas forças psicológicas que governam atração, compromisso e investimento emocional. E segundo Maquiavel existe uma coisa. Uma única força motriz poderosa o suficiente para explicar por que o amor floresce, por que relacionamentos desmoronam, por que a paixão acende e apaga e por que mulheres escolhem certos homens e abandonam outros. A gente vai revelar isso. Mas antes você precisa enxergar o mundo pelos olhos de Maquiavel, sem as ilusões confortáveis que normalmente protegem sua mente. Para entender a relevância de Maquiavel na psicologia feminina, você precisa entender, primeiro, por que ele aterrorizou o mundo. Ele se recusou a escrever sobre as pessoas como elas gostariam de parecer. Ele escreveu sobre como elas realmente se comportam. Enquanto todo mundo elogiava honra, lealdade e dever moral, Maquiavel observava outra realidade. Quando as circunstâncias mudam, o afeto muda junto. Quando os recursos desaparecem, a lealdade enfraquece. Quando o perigo chega, a traição aparece. E ele não condenava isso com indignação moral. Ele só documentava. Ele acreditava que seres humanos, independente de gênero ou classe social, são guiados não por ideais, mas por incentivos, por sobrevivência, por benefício emocional e material, pelo que melhora a vida, pelo que protege o futuro. E isso inclui reis, soldados, sacerdotes, amantes, amigos, maridos e sim, mulheres. Não porque mulheres sejam especialmente interesseiras, mas porque todo ser humano é. Só que Maquiavel notou algo que a sociedade sempre tentou esconder com desespero. As motivações femininas são julgadas com muito mais crueldade, mesmo quando seguem as mesmas leis psicológicas universais que os homens seguem. O mundo insiste que mulher é movida puramente por romance, moralidade, devoção, como se fosse um ser acima da natureza humana. Maquiavel atravessou essa fantasia. Ele entendeu que mulheres, como homens, tomam decisões com base em cálculos internos conscientes ou inconscientes sobre risco, recompensa, segurança, realização e oportunidade. E essa honestidade fez dele um inimigo, porque no momento em que você remove a ilusão de que amor é incondicional e permanente, você é obrigado a enxergar relacionamentos não como contos de fadas, mas como acordos frágeis. Acordos que só continuam existindo enquanto continuam sendo bons para os dois lados. A gente vive num mundo que vende amor como destino, química, magia emocional. Só que Maquiavel entendeu algo mais real. Desejo tem contexto.
Atração não é aleatória. Afeto não é gratuito. Compromisso não é garantido. Pessoas ficam onde suas necessidades são atendidas e saem de onde não são. E isso se aplica especialmente às mulheres, não porque sejam mercenárias, mas porque, historicamente, o custo de escolher o parceiro errado sempre foi maior para elas do que para os homens. Por quase toda a história, a sobrevivência de uma mulher, sua reputação, sua segurança e até sua liberdade dependeram da qualidade do homem ao lado dela. Então a psicologia feminina evoluiu com um senso de avaliação, discernimento e gerenciamento de risco muito antes de existir aplicativo de namoro. Isso não torna a mulher fria, torna inteligente, torna estratégica, torna consciente. Maquiavel argumentaria que quando o bem-estar de alguém depende de outra pessoa, essa pessoa não pode se dar ao luxo de escolher só pelo idealismo. Ela precisa escolher pelo resultado, e é por isso que, por trás de toda a história de amor, todo relacionamento e toda fantasia romântica, existe uma negociação silenciosa acontecendo. Uma pergunta que nunca é dita em voz alta, mas que decide tudo. Essa parceria melhora minha vida ou coloca minha vida em risco? Mulheres sempre fizeram essa pergunta instintivamente. Hoje, ela só ganhou nomes mais bonitos: compatibilidade, segurança emocional, estabilidade, futuro, maturidade, paz. Só que muitos homens ouvem isso e se sentem ameaçados, porque isso destrói a fantasia infantil de que amor deveria ser suficiente. Mas Maquiavel diria o contrário. Isso não mata o amor. Isso torna o amor real. Amor real não é assumido, é sustentado. Amor real não vive de promessas, vive de estrutura. Quando Maquiavel escreveu que pessoas são leais apenas enquanto isso beneficia elas, chamaram ele de cruel. Só que ele não estava defendendo o egoísmo. Ele estava expondo um limite inevitável. Humanos podem amar profundamente, mas não infinitamente. Sempre existe um ponto de ruptura, um momento em que o custo emocional ultrapassa a recompensa emocional. Você já viu isso acontecer? Relacionamentos que desmoronam depois de uma perda de emprego. Casamentos que apodrecem depois de um grande problema financeiro. Histórias que acabam não porque o amor sumiu, mas porque as expectativas mudaram e o acordo deixou de fazer sentido. E agora, aplica isso às mulheres. Mulheres são ensinadas desde cedo que a função delas é sacrificar, perdoar sempre, ser leal mesmo quando não recebem nada, dar mais do que recebem. A sociedade romantiza a autoanulação feminina, mas demoniza o padrão feminino. E Maquiavel chamaria isso de manipulação, uma tentativa de controlar mulheres redefinindo virtude como submissão. Ele diria que proteger o próprio interesse não é falha moral, é força psicológica, que uma mulher que protege seu bem-estar emocional, físico e financeiro não é egoísta, é racional. E que qualquer relacionamento que exige que ela abandone as próprias necessidades não é amor, é dependência disfarçada de devoção. E quando você entende isso, tudo muda. Porque você para de olhar para decisões femininas como mistério, como capricho, como se fosse uma coisa irracional. Você começa a enxergar como um padrão repetido por séculos, em culturas diferentes, em épocas diferentes, com roupas diferentes, com nomes diferentes, mas com a mesma lógica por trás. Uma mulher fica quando o relacionamento enriquece a vida dela, e ela vai embora quando o relacionamento começa a diminuir ela por dentro. E enriquecer aqui não é só dinheiro, não é luxo, não é status. Na maioria das vezes, é algo muito mais sério. É conexão emocional, é parceria real, é segurança, é admiração, é respeito, é presença, é sentir que existe um nós de verdade, não só um homem vivendo do lado dela como se ela fosse um acessório. Pode ser também compatibilidade sexual, ambição alinhada, sensação de futuro, de paz, de estabilidade. Mas quase nunca é tão raso quanto os estereótipos tentam pintar. E mesmo assim, muitos homens continuam sendo pegos de surpresa.
Eles acham que consistência é garantida no momento em que a mulher diz "eu te amo". Eles acreditam que depois do compromisso, a guerra acabou, que depois que ela escolheu, o esforço pode cair. Eles confundem atração inicial com lealdade eterna. E quando a mulher começa a se afastar, quando o brilho muda, quando a energia muda, eles chamam de do nada. Ela mudou do nada. Ela ficou fria do nada. Ela terminou do nada. Maquiavel diria, não foi do nada. Os sinais sempre estiveram lá. O incentivo mudou. O equilíbrio do relacionamento começou a quebrar. O retorno emocional diminuiu. E como mulheres são biologicamente e socialmente condicionadas a notar instabilidade mais rápido, elas reagem mais cedo e com mais firmeza. É por isso que a queda parece repentina para quem nunca olhou a base da relação. A pessoa achou que amor era uma promessa inquebrável. Maquiavel sabia que não é. O que ele enxergava era simples e ao mesmo tempo pesado. Amor é um contrato vivo. E como qualquer contrato, ele precisa de valor contínuo para continuar válido. Não é romântico falar isso, eu sei, mas é real. E o real é o que dura. O resto é fantasia que morre na primeira crise séria. E é aqui que entra a parte que a sociedade ainda tem medo de dizer em voz alta. Depois que você tira os mitos, depois que a ideologia romântica dissolve, depois que a defesa psicológica cai, o insight de Maquiavel aparece com uma clareza quase assustadora. Mulheres não querem perfeição, não querem riqueza, não querem dominância, não querem beleza, não querem status, não de forma universal, não de forma fundamental. Isso tudo são detalhes de superfície, coisas que mudam conforme a fase da vida, a cultura, o contexto, o momento. O que mulheres querem, a única coisa que mulheres querem, no nível mais profundo, é segurança. Segurança emocional, segurança psicológica, segurança relacional. A segurança de ser compreendida em vez de manipulada. A segurança de ser respeitada em vez de tolerada. A segurança de saber que lealdade não vai virar exploração, que afeto não vai virar indiferença, que compromisso não vai virar comodismo, que ela não vai virar mãe de um homem adulto que se recusa a crescer. E aqui é importante entender. Segurança não significa vida fácil, não significa ausência de problemas. Segurança significa parceria, significa um homem que não desaba sob pressão, que não foge quando a realidade aperta, que não transforma cada dificuldade numa ameaça ao relacionamento. Significa estabilidade sem estagnação, paixão sem caos, conexão sem possessão, presença sem sufoco. E quando essa segurança desaparece, Maquiavel diria que o relacionamento já acabou, mesmo que ninguém tenha coragem de admitir ainda. Porque sem segurança, a mulher não investe. Ela se fecha, ela recua, ela começa a se preparar para sobreviver sozinha, mesmo estando junto. E quando isso acontece, a relação entra numa contagem regressiva. Só que isso não é uma condenação das mulheres. É o reconhecimento da sabedoria delas, porque segurança é o que sustenta o amor. Segurança é o que permite vulnerabilidade, é o que permite intimidade, é o que permite confiança, é o que permite investimento emocional de longo prazo. Sem segurança, tudo vira instável. E ninguém consegue amar de verdade enquanto está em estado de alerta. Maquiavel nunca disse que seres humanos são incapazes de amar, ou que relacionamentos estão condenados. Ele disse que eles só funcionam quando se alinham com a natureza humana, em vez de tentar lutar contra ela. Pessoas, incluindo mulheres, permanecem leais onde a lealdade oferece significado, dignidade, estabilidade e crescimento. Remove isso, e a lealdade dissolve. Não porque a pessoa é má, mas porque a pessoa é humana. E entender isso não te deixa cínico. Te deixa preparado, te deixa mais maduro, te deixa mais consciente, te faz enxergar relacionamentos não como garantias mágicas, mas como responsabilidades mútuas que exigem manutenção constante. O mundo puniu Maquiavel por falar a verdade, mas a verdade sobreviveu. E hoje ela pode libertar em vez de assustar.
Se você quer um amor que dure, você não corre atrás de fantasia. Você não exige devoção incondicional. Você não vive de promessa. Você constrói segurança dentro de você, dentro da sua vida, dentro da sua postura, dentro da relação. Você oferece aquilo que sustenta o vínculo, não só aquilo que acende o fogo no começo. Porque, no fundo, a única coisa que mulheres querem é a mesma coisa que todo ser humano quer: um lugar seguro para existir. Um parceiro que proteja o futuro em vez de ameaçar o futuro. Um relacionamento onde o nós não vira prisão e nem vira peso. Quando você entende isso, você para de implorar para ser escolhido e começa a se tornar alguém que vale a pena escolher. Bem-vindo ao mundo real. Ele não é tão romântico quanto o conto de fadas, mas é o único lugar onde o amor realmente dura. E se esse vídeo te ajudou a enxergar isso com mais clareza, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito de verdade e me dá força para continuar trazendo esses conteúdos.